Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pódium, o podcast do Gregório Ventura. E você sabe que aqui você tem conhecimento, você tem gente de experiência, pessoas relevantes que trazem para nós, né, um nível de conhecimento muito profundo e altíssimo. Por isso, né, que o Pódio tem feito tanto sucesso. E hoje eu estou com duas pessoas, né, duas mentes, né, digamos assim, brilhantes, que vão trazer para a gente assuntos fantásticos aqui, imperdíveis para você. Né? Eu estou aqui do meu lado aqui com o Vivaldo Neto, né? Já ele vai se apresentar, e do meu outro lado eu estou com o Fernando Mota também, que já ele vai se apresentar e você vai entender por que é tão importante esse nosso podcast de hoje, que vai falar sobre neurociência, que vai falar sobre sustentabilidade, que vai falar sobre a importância, né, do trabalho das indústrias de Montes Claros, o quanto que nós estamos desenvolvendo e quanto que isso é importante. Então, primeiro, né, minha gratidão e sejam bem-vindos, né, Vivaldo Neto e Fernando Mota. E eu quero começar aqui do meu lado e pedir para ele se apresentar. Vivaldo Neto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Gregório, primeiramente agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui no pódio com vocês para falar de temas relevantes da nossa cidade, da nossa região, né? Meu nome é Vivaldo Neto, atualmente estou como presidente da ASED, a gente fala um pouquinho sobre a Associação das Empresas e Indústria do Distrito Industrial 1 e 2 de Montes Claros. Eu tenho 17 anos na atuação da área de sustentabilidade, né? Que um grande foco é transformar a sustentabilidade em valor dentro das empresas, seja ela de segmento de serviço, seja ela de segmento industrial. A indústria ela vai por si só conduzir. Agora a gente tem uma oportunidade imensa nas médias, pequenas empresas, seja de segmento industrial, comércio, serviço, para também enxergar que isso é um valor e começar a implementar isso de uma forma organizada dentro das suas empresas, né, dentro das suas instituições. Então, logo mais a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas. Opa, 17 anos com experiência. E já eu quero saber muito sobre a associação, né, que existe das empresas, da indústria, do Distrito Industrial, que ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Já. Fernando, seja bem-vindo, Fernando. Fernando já é amigo de longa data, conhecido, né, já fez o curso comigo de Líder Coach pelo Instituto Federal, né, do Norte de Minas Gerais. E seja bem-vindo ao nosso pódio. Agora eu agradeço pela oportunidade, é um grande prazer, né, de estar aqui no pódio, né? Estou no pódio com o Gregório Ventura. Opa! E sou o professor Fernando Mota, né? Já tenho uma trajetória aí de muitos anos na área da educação e ultimamente estou migrando para a área da neuroeducação, treinamento comportamental para profissionais, né? Fiquei muitos anos ministrando aulas de química, treinando os alunos aí para fazer vestibular, Enem, e me recordo muito bem de alguns treinamentos que eu já fiz, tanto no Sebrae, tanto com você, e pessoas que me inspiraram. Você foi uma delas. Opa, obrigado. Então você, o Tônio, né? O Toninho, Carlos, já esteve aqui então comigo. Eu me recordo muito bem de alguns treinamentos, de eu bater o olho e eu falar assim, caramba, velho, um dia eu quero estar aí, treinando essas pessoas também, né? Então, resolvi fazer uma pós-graduação na área de neurociência, neuroeducação, e sempre fazendo novos cursos e treinamentos também nessa parte comportamental, inteligência emocional, PNL, neurociência, e estamos nessa jornada nova aí de entender por que nós nascemos com estruturas físicas neuronais bem parecidas, caso não tenham nenhum problema de lesão e tudo mais, né? E por que certas pessoas vão para frente e outras não? O que acontece de pessoas darem mais atenção a certas coisas e outras não? Então a gente vai falar hoje um pouco, né, disso aí, e é uma área que eu estou amando, estou gostando demais, de compreender o cérebro, e ele é lindo, é muito bacana. Caramba, vocês viram aqui, né, quanta coisa boa nós vamos ter aqui, né? Gente experiente, gente que sabe o que faz. É muito legal, gente. Eu amo o pódio também por causa disso, né? Pela relevância daquilo que a gente traz para as pessoas. Bom, Vivaldo Neto, eu vou te chamar de Neto a partir de agora, tá? Porque todo mundo conhece ele como Neto.
A gente tem uma associação hoje, né? Pouca gente sabe disso, né? Uma associação das empresas, né? Aqui do nosso Distrito Industrial. Eu queria primeiro que você falasse um pouquinho para a gente sobre como está o Distrito Industrial hoje, né? Nós estamos com muitas empresas chegando, muitas empresas novas. Você conhece profundamente esse projeto, né? Tudo que acontece no Distrito Industrial, você está por dentro. E depois você nos falasse da associação, o que a associação, o que ela faz, como que ela ajuda, né, o nosso Distrito Industrial no seu desenvolvimento, para que as pessoas pudessem se situar disso, que eu acho que é muito importante para a nossa cidade, e poucos conhecem, né, de fato, essa realidade do Distrito Industrial, ou mesmo, né, talvez até desconhecem a existência dessa associação. Apesar da associação ter mais de 22 anos já constituída, né, ela foi constituída com foco realmente de dar apoio às indústrias, né? Quando a gente fala apoio, é ter um distrito industrial sustentável, né? Que a gente possa ter um distrito inclusivo para as pessoas com deficiência, que a gente possa ter uma acessibilidade, uma mobilidade urbana melhor. Porque hoje, quando você fala, pessoas muitas vezes falam assim, o que é o distrito industrial de Montes Claros? Né? As pessoas não têm muitas vezes a sociedade em geral ela não tem noção do tamanho que isso representa para a cidade de Montes Claros e para a região, né? Para exemplificar isso aqui, eu vou dar um exemplo. Recentemente, uma empresa ela anunciou um investimento de 6,4 bilhões aqui na cidade, na expansão, que para muitos, olhando pela cifra, ok, mas se você olhar pelos dados, é o maior investimento da indústria farmacêutica privada nos 500 anos do Brasil. Ou seja, não aconteceu um investimento dessa magnitude. A gente está falando da Novo, né, gente? Da Novo Norte, não é isso? Da Novo Norte. Então, olha para você ver o que você está falando. Eu até vou pedir para você repetir, gente, para a gente entender a relevância desse investimento dentro de Montes Claros. É o maior investimento, quando a gente olha assim para a cifra, ok. Quando você olha para a relevância, é o maior investimento nos 500 anos do Brasil de existência, da área da saúde de uma empresa privada. Só que quando você olha assim, existem outras empresas, né? Quando a gente fala assim, hidrogênio verde, escuta muito se falar energia limpa, hidrogênio verde, energia limpa. Montes Claros é uma empresa que produz hidrogênio. Né? Nós temos a indústria de cimento, a CSN de Cimentos, que hoje é um dos combustíveis alternativos do forno, o hidrogênio verde. É um investimento na casa de 35 milhões de reais. Então, se você for olhar para o Alpargatas, se for olhar para todas essas empresas, elas já estão fazendo alguma coisa. Né? Seja na parte das ODS, da ONU, seja na Agenda 2030, todas essas empresas elas têm ações que fomentam, né, o investimento local, que fomentam a parte social, socioambiental, mas de forma planejada. Muitas vezes as pessoas têm que entender isso. Existe um planejamento, né? Médio, curto e longo prazo. Ótimo. Não é uma ação pontual que a empresa vai ali e vai fazer, não. Peraí. Tem que ter todo conversar com as ODS, conversar com a Agenda 2030, conversar com a sociedade, a comunidade tem que participar, entendeu? Para poder ter um resultado mais objetivo. E a ARCED vem nesse papel, que é o quê? É conectar essas empresas. Às vezes, muitas vezes, elas já têm os projetos delas, mas o que a gente pode desenvolver em conjunto? A sede é associação, tá, gente? Associação. Isso. Quando a gente fala a sede, é a Associação das Empresas e Indústria do Distrito Industrial 1 e 2. Além disso, a sede não é só de indústrias, ela é do segmento de serviço. Não existe serviço, não vai existir a categoria serviço de uma forma mais alavancada sem a categoria industrial. Então, ambas precisam andar juntas. Caminhar juntos. Né? E aí a gente vê hoje Montes Claros despontando no cenário nacional, que, vou dar um exemplo para você, a gente tem reunião, né? Quase 9 consultoras do país, de regiões diferentes, São Paulo, Nordeste, Sul, querendo entender um pouco da associação, querendo associar por causa do mercado de Montes Claros. Por que o mercado de Montes Claros? A Alpargatas fez expansão, Cristália, você vai para Eurofarma chegando, você vai para Novo fazendo expansão, Nestlé fazendo investimento em subestação, e você vai outras pequenas empresas ali fazendo seu investimento. Às vezes as pessoas nem conhecem, a Vertibras, produto veterinário, é a empresa que mais está crescendo na cidade. E diz que é uma empresa muito grande, pouca gente conhece. Poucas pessoas conhecem. Diz que é uma empresa assim, de uma relevância enorme. Né? Eu até queria que é importante você estar trazendo isso, sabe, né, dessas empresas, porque, como você disse, às vezes pouca gente conhece, não sabe o tamanho que essa empresa é, né? Se você até pudesse falar um pouquinho de algumas empresas, talvez de cabeça a gente lembra Novo Norte, Eurofarma, o pessoal lembra das grandes, né?
E tem outras grandes que às vezes as pessoas não lembram, né? Então, é como você falou aí da Vert, até que você queria falar um pouquinho da empresa, ela produz produtos veterinários e fica aqui em Montes Claros e atende o Brasil inteiro. Né? Então, né, se eu puder citar algumas outras empresas, porque às vezes quando o pessoal fala de distrito industrial, lembra uma, duas. Gente, nosso distrito industrial é rico demais. Muito. É grande demais. E quanto tem crescido, né? E quanto tem crescido, e qual a perspectiva. Então, quando as pessoas falam de Montes Claros hoje, gente... Montes Claros hoje é uma cidade que está em franco desenvolvimento, está no polo de desenvolvimento, e com isso tudo, para que as pessoas entendam, né, vai vir outras coisas, porque quando vem isso, gente, só para a gente entender, tem que vir infraestrutura, né? Tem que vir asfalto, tem que vir aeroporto melhor, tem que vir questão, né, de linhas aéreas, e tantas outras coisas de logística, né, que precisam vir, né, para a gente poder entender. Eu me recordo muito bem, né, quando eu fiz o curso técnico de Química, e a gente falava de quais indústrias do distrito, né? A gente falava da fábrica de cimento, que na época era Matsuf. Isso, Matsuf. Falávamos sobre a Biobras, que hoje é a Novo Nordisk. Falávamos da Vale, né? E aí a gente tinha a Coca-Cola, que naquela época eu me recordo que fechou aqui, e a bolacha, aquela da bolacha que Aimoré. Eram essas aí que se falavam. Hoje você chega no distrito lá, tem uma imensidão de indústrias, tem muita coisa. Verdade. E o que você apontou, Gregório, é muito importante o pessoal, a sociedade de Montes Claros, os empresários estar atento para fazer a leitura, né? Aí onde que a gente fechou uma parceria com o Fernando Mota também, para a gente poder estudar essa mudança de mentalidade, porque se a sociedade, os jovens, os empresários, os empreendedores não fazer a leitura do movimento que está acontecendo em Montes Claros, não vai saber aproveitar a oportunidade. Vão acabar ver a empresa de A, B, C fora e aproveita essa oportunidade por estar preparados. Porque o próprio empresário de Montes Claros não está atento ao cenário do que está acontecendo. Ao cenário. Né? O que você podia dizer, vou pegar os dois, tá, gente, aqui nessa pergunta. Primeiro, eu queria que você me falasse o que você pode dizer para os empresários. Digamos que eu estou fazendo aqui um FOFA, né? Estou fazendo um planejamento estratégico. O FOFA, para o pessoal entender, a gente trabalha com planejamento estratégico, né? E ali a gente está avaliando oportunidades. E quando eu vou fazer, eu chego lá, gente, quais são as oportunidades que estão tendo no mercado? Eu sempre digo para eles, a oportunidade não é o que tem dentro da sua empresa, é o que tem fora, né? E uma delas, né, nós estamos falando de Montes Claros. Normalmente o pessoal fala, Montes Claros realmente está crescendo e tal. E eu vejo que eles não sabem como aproveitar essa oportunidade. Eles não leem, não estão estudando, ou indo a fundo, por exemplo. Você é uma fonte riquíssima, cara. O Neto está falando aqui, a gente é uma fonte riquíssima de conhecimento, né? Para mim, a gente tinha que pegar você, né? Levar para uma palestra, levar os empresários para você falar. Porque você está ali na associação, você enxerga tudo que está acontecendo, né? Mas é isso que eu quero dizer para você. Eu estou fazendo aqui, aí você está com um monte de empresários aqui na sua frente, e se você fosse dar uma palavra sobre isso, falando para a gente sobre que oportunidades que eles têm que estar atentos hoje. Isso vai pensando aí. E eu vou perguntar para Fernando que mudança de mentalidade o empresário tem em relação a isso. Primeiro, a mudança em relação à própria visão de Montes Claros, mas o aprofundamento nisso, porque igual vocês falaram, né, muitas vezes eu posso ter gente de fora vindo aqui aproveitando as oportunidades e a gente daqui não está aproveitando, e quando você viu, já foi, né? Como o nosso pódio também chega a vários lugares, hoje chega a São Paulo, Belo Horizonte, tem gente de Brasília, né? E tal, tem pessoas também de fora assistindo, né? Claro que eles vão ficar atentos a isso, mas a gente tem que ser realista. As oportunidades estão aí para ser aproveitadas, né? Ou por quem está em casa ou não. Nós preferimos, claro que o próprio empresariado daqui abra o olho para isso e consiga fazer essa leitura de oportunidades, tá, gente? Porque nada de ficar, né? Comprando lenço, né? A oportunidade tá aí, né? A pergunta é bem interessante, e realmente você falou uma coisa séria. Tirar o lenço e olhar. O que eu vejo com os empresários hoje, médios, pequenos, que tem essa ambição de crescimento, é se organizar. Se organizar para poder ou competir agora ou competir no futuro. Exemplos que eu posso dar, coisa bem básica que há 10 anos atrás era uma coisa assim, tem que ter a ISO 9001, a ISO 14001. 10 anos atrás veio se falando disso e muitas empresas não se adequaram aos seus processos para ter essa certificação. E aí quando elas vão oferecer o serviço ou o produto ou a sua cadeia ali de soluções para as grandes, médias,
que já estão avançados nesse processo, ok, beleza, vai lá, participa do BID, beleza, me manda sua certificação, não tem. Você é eliminado do processo. Logo de cara é eliminado. Por causa de um detalhe, né? De um detalhe. Né? Às vezes a empresa está preparada, mas por causa de um documento, uma certificação, documento, não vai. Fora. Deixa de fechar um contrato grande, deixa de aproveitar uma oportunidade, mas aquilo aí, Mota pode falar com propriedade. Aí vem a mudança de mentalidade. Eu estou falando 10 anos atrás, 15 anos, mas hoje a ISO 9000 e a 14000 é básico. Mas hoje já tem outras certificações que estão sendo provocadas no mercado. Aí esses dias nós somos provocados. A LEED EPD, por exemplo. Vou dar um exemplo para você. A gente falou aqui, a Novo Norte vai se expandir, beleza e tal, vou comprar só de quem tem LEED e EPD. Quem não tem, não adianta mandar 14.000, 9.000, eu vou buscar só desses fornecedores. E é uma certificação, a gente conseguiu certificar pela Áustria, uma empresa australiana que certificou o nosso produto. Hoje nós estamos aptos para o mercado para oferecer isso, né, quando a gente fala. Mas a gente perdeu um volume de vendas significativo por não ter essa certificação. E aí você imagina quem ainda não avançou na 9.000, na 14.000, quem ainda não mapeou seus processos, que foi igual você falou. Muitas vezes a oportunidade está ali, está batendo, mas o empresário não sabe fazer a leitura. Ele acha que é mandar um orçamento ali e vai fechar aquele negócio. Não, eu preciso me preparar para me ter essa oportunidade e ter a possibilidade de ganhar algum processo contratual com essas empresas. Porque o aquecimento da indústria de Montes Claros, ela está aí, tá batendo, tá nas reportagens. Você falou lá no início que traz infraestrutura. Já tem uma reportagem que o nosso aeroporto vai dobrar de tamanho em 2026, 2027. Já vi, sim. Vai dobrar de tamanho. Por que isso? Simplesmente porque você tem uma Eurofarma, você tem uma Novo Norte expandindo, você tem uma CSN, você tem uma Alpargatas, você tem a Vertibras, que é uma empresa pequena, mas que está em ascensão no mercado local aqui e atende o Brasil inteiro. Você tem empresas especialistas em logística reversa, com uma taxa de crescimento legal em Montes Claros, que você pega a Lax Ambiental, que já presta serviço para diversas multinacionais do nosso entorno. Você tem empresas de consultoria ambiental, vocês têm a gente hoje o mix de pequenas empresas que pode atender a grande indústria, ela é grande. E é por isso que essas empresas elas estão optando pela cidade de Montes Claros, que você tem diversos fornecedores na nossa região. Aí o pessoal às vezes fala assim, mas busca o fornecedor fora. Ok, mas alguma parcela nós estamos buscando localmente. As indústrias estão buscando. Só não busca quando realmente a empresa não está preparada. E aí entra a virada, né, de chave mesmo do empresário local. E aí, para completar, o jovem também fazer essa leitura. Isso. O jovem que quer entrar no mercado de trabalho. Né, hoje, muitas vezes, fazer a leitura disso aí, preparar seu currículo, preparar sua carreira profissional, para também ter as mesmas oportunidades de participar de um processo seletivo dessas empresas. Fantástico. Mas precisa fazer essa leitura, precisa se preparar. O que você está falando é essa questão de preparação, quanto ela é fundamental. E toda preparação, Fernando, eu sei que começa pela mudança de mentalidade. Sim. Me fala disso, como é que essa questão, quando você enxerga, né? Você está no Instituto Federal no Norte de Minas Gerais, que é um instituto relevante, e eu tive a oportunidade de rodar, dei o treinamento de liderança coach para todos os institutos aqui no Norte de Minas, são vários, o quanto que ele é importante, gente, para a formação das pessoas, do nosso jovem, né? A formação técnica, a formação universitária. E nós até tínhamos, né, Fernanda, que é a escola técnica, e hoje na minha cabeça eu penso assim, cara, hoje a gente tem um instituto aqui, né? Mas assim, quanto que a gente precisa adequar não sei nem se a gente fala assim, a escola técnica tinha que voltar também, sabe, aquela coisa, porque se está vindo esse monte de coisa, como é que esses jovens vão ser preparados para isso? Então eu queria que você falasse um pouco dessa mudança de mentalidade e um pouco dessa questão educacional para a gente também. Show de bola. Eu vou pegar na fala do Neto, quando ele falou sobre a questão da certificação, para a gente compreender um pouco mais aí sobre o cérebro e que aspecto em relação à mentalidade. Existe uma coisa que é princípio, outra coisa é regra. E aí o seguinte, o empresário ele tem que entender que é muito mais fácil e produtivo se ele caminhar pelo princípio do que ele ter que ficar enraizado com a regra. Então, quando se coloca naquela condição de perder uma oportunidade porque não teve um certificado, na verdade ali foi regra. Né? Ele não seguiu a regra. E eu sei que você é cristão, como todos nós aqui, né? A gente crê. Sim. Quando foi criado
Os 10 mandamentos, foi porque teve que criar uma regra para o povo seguir, sim, né? Sim. Porque eles estavam perdendo os princípios. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar são os princípios que vão nortear uma jornada heróica, principalmente desses jovens como empreendedores, como líderes. E a escola, ela é de fundamental importância na formação do jovem, na formação do adulto, e onde que as empresas pecam. Eles saíram das escolas, formaram, fizeram alguma capacitação, e quando montaram uma empresa ou foram para o mundo do trabalho, eles deixam de continuar o processo educativo. Deixam de investir no conhecimento, deixam de investir no treinamento. E aí o que acontece? Eu preciso investir no meu colaborador. Só que muitos empresários ainda têm a mentalidade antiga de eu preciso investir nas coisas. Na verdade, eu preciso investir nas pessoas. E aí um dos maiores erros, trocar propósito por propostas. Né? Então é preciso ter essa mudança de mentalidade. O investimento maciço ela tem que ser nas pessoas. E esses dias eu estava conversando com o Neto, né? a gente bateu um papo e falando sobre, que eu ouvi muito isso na minha formação. Quando você for para a empresa, esquece você como pai, estudante, o que seja, porque agora aqui você é funcionário. Né? E quando você for para sua casa, esquece o trabalho. É como se eu fosse duas pessoas em uma só, e isso não existe. Por isso que o empresário, ele tem que cuidar do seu colaborador como pessoa. Ele precisa estar bem na família dele, ele precisa estar bem de saúde, ele precisa estar com a mente boa, espiritualmente bem, sim, almaticamente bem. Sim. Então, assim, é todo um contexto que eu falo de 3 esferas que elas precisam estar alinhadas. Corpo, alma e espírito. Espírito, conexão com Deus. Sim. A alma diz respeito à sua mente, o modo como você pensa, como você lida, a inteligência emocional, a relação com o coração e o seu corpo físico, que a gente precisa disso aqui para trabalhar, para desfrutar. Você tá bem, né? Senão... Exatamente. Então, às vezes, o que acontece? O funcionário está trabalhando ali o dia inteiro, a semana toda, ele não tem um momento de desfrute, de prazer, uma hora a máquina pifa. E quando essa máquina pifar, fica caro. Fica caro porque o prejuízo é para todo mundo. É um prejuízo para o empresário, é um prejuízo para o colaborador. Então todo mundo perde. Né? Então, assim, nessa mudança de mentalidade, o principal agora é o empresário entender que eu preciso investir nas pessoas. A consequência vai ser o negócio dele. E Fernando, quando a gente fala em mudança, fala em processos neurociência, muita gente diz o seguinte: olha, eu quero mudar, né? Eu desejo mudar. O empresário, quantos empresários, já fiz trabalho de mentoria, e ali ele, não, eu quero mudar. E eu até entrei no mundo do coach, da mentoria, por causa disso, porque você ia fazer consultoria com o empreendedor, aí você fazia consultoria. O que acontecia? O empreendedor, ele era o primeiro a sabotar o que você queria implantar. Eu falei, eu tenho que trabalhar esse cara, porque é ele que manda, né? Então ele chega lá, ele quer, né? Aí ele diz que quer, mas ele era o primeiro a sabotar, cara. É impressionante. E como é que é essa questão na neurociência da mudança da mentalidade, né? Mudar é algo assim, por que a pessoa quer e não consegue? Por que ela fala um dia uma coisa, no outro dia ela tá fazendo outra completamente daquela promessa que ela fez a ela mesma? Agora, eu vou falar com vocês aqui que vocês vão pirar. O cérebro é o trem mais fantástico que existe na face da Terra. Tá? Só que o que acontece? O nosso cérebro, ele é muito arcaico e ele sempre vai buscar o seguinte: gastar o mínimo de energia possível. Ele vai procurar todo o tempo, nós temos um sistema chamado sistema reptiliano, né, que ele vai fazer a todo custo você gastar menos energia, você não se esforçar, porque ele quer conservar a energia que você tem. Por isso que não é só o empresário, qualquer pessoa vai ter essa dificuldade de evoluir, porque isso gasta energia. Eu estudar gasta energia e dói. Eu fazer algo diferente dói. Eu tenho certeza que quando você montou e teve a ideia de criar aqui o pódio, fazer o seu podcast, você olhou para aquilo e falou: esse tempo vai dar trabalho. Você entendeu? Então, assim, aí tem aqueles que andam sozinhos e aí a coisa não sai.
Por isso é importante andar junto. Sim. Por isso é importante estar de dois. E isso é bíblico, eu torço mais massa. Sim, né? sim. Então, assim, é natural do cérebro não querer inventar história. Não querer esforço. Por isso que nós temos, eu falo dos adolescentes hoje, dos jovens hoje, os caras não querem gastar energia, não. É tudo pronto. Essa geração né? de hoje não quer gastar energia. Então, eu brinco com o pessoal, quando eu vou dar curso, eu falo, gente, usa o cérebro de vocês, porque tem um monte de neurônios. Eles vão morrer mesmo, né? E os neurônios vão morrer, mas pode ser que você vai morrer com seus neurônios tudo. Não, e tem um negócio que é a chamada neuroplasticidade, né? Ou plasticidade neuronal, que o cérebro consegue adaptar a tudo. Ele, fisicamente falando mesmo, estrutura física, ele vai criar novas trilhas neurais, ele vai produzir novos neurônios para tudo de novo que você fizer. Aquela que por mais velho que fala assim, não, eu nasci assim, eu sou assim, não muda não, pau que nasce torto, nunca se direito. Síndrome da Gabriela, né? É tudo conversa fiada. Porque o cérebro tem um potencial fantástico de adaptar a tudo e de aprender qualquer coisa. Só que dói. Tem que gastar energia. E aí o que? É mais fácil não fazer. Ficar na zona de conforto. Existe um negócio chamado dissonância cognitiva. Olha só que coisa mais louca. Se eu digo que eu vou fazer algum projeto e eu não faço, o cérebro já olha para aquilo e fala, opa! Ele disse que vai fazer, mas não faz. Aí pensa num outro projeto. O cérebro já vira e fala assim, vai fazer não. E aí você cria uma trilha neural. Essa trilha, você vai repetindo ela vai se fortalecendo, e aí a tendência é de que aconteça de novo aquilo. Existe uma lei chamada lei de Kirchhoff na elétrica, que a eletricidade, a corrente elétrica, ela passa pelo caminho mais fácil. Beleza? Os neurônios, eles se comunicam um com o outro. Sim, e existe um negócio chamado bainha de mielina. É um isolante elétrico. À medida que você repete um processo, essa bainha ela cresce, de modo que a corrente passa aqui muito mais fácil. Então da procrastinação, rapaz, aí vira um hábito. Aí muita gente está assistindo e fala, agora eu estou entendendo porque eu procrastino. Eu sempre digo, então, cara, então, se você começar a fazer também por outro lado, se você começar a fazer, a mudar, a desenvolver, aquilo também gera um processo contrário. Gera. Aí o que eu preciso fazer, né? Todo hábito, aí podemos falar sobre vício, né? Sim. Você nunca acaba com o vício. Você substitui um vício por outro. Né? Então, normalmente, o que eu instruo as pessoas? Você quer mudar um hábito? Introduz um novo hábito depois daquele hábito que você já tem facilidade de fazer e que seja bom. Então, por exemplo, acorda, eu tenho que ir para o trabalho, eu acordo todo dia 5 horas da manhã. Cara, já acorda 5 horas da manhã, já faz uma leitura bacana, já ouça algo produtivo. Então, já pega o fone de ouvido, coloca lá e vai ouvir o podcast do Gregório. Isso, muita gente está fazendo isso, tá? Isso faz diferença. Entendeu? Sim. Então, assim, faça algo imediato. Aí, o que a maioria faz? Acorda e a primeira coisa, pega o celular e vai olhar as mensagens no WhatsApp. Ou então já puxa no Instagram. Aí começa a produzir o que a gente chama de dopamina barata. Essa dopamina, ela é um neurotransmissor que faz parte do circuito de recompensa. E aí o que acontece? Eu começo a gerar uma dopamina fácil, só que não me leva para lugar nenhum. Eu começo a sentir prazeres imediatos, prazeres muito rápidos, mas que não me dá produtividade inteligente nenhuma. E aí o que acontece? Se eu começo a alimentar o meu corpo com essa dopamina barata, você acha que o corpo, o cérebro, vai deixar você fazer algo que é mais penoso, que dá mais, que exige mais? Jamais. Que a recompensa é lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Você vê essa meninada de hoje, tá querendo o quê? Eu quero montar um negócio, mas eu já quero explodir de ganhar dinheiro. Como? Eu quero um novo emprego, mas eu quero receber tantos mil. Como? Não, meu querido. Começa pequenininho, planta todo dia, rega, cuida e vai. A hora sua vai chegar. E essa geração está tendo uma dificuldade enorme com isso, porque está tudo muito fácil, o acesso. Me recordo muito bem quando eu tinha que buscar livro.
no Centro Cultural, né? Sim, na Praça sim. lá da Matriz. Sim. E às vezes a gente chegava lá, não tinha um livro, você tinha que deixar o nome para reservar. Para eles ligarem para você, ou você ir lá ver se né? tinha. Às vezes não ligava. Nem tinha telefone, né? Você tinha que ir lá para conferir se foi entregue o livro. Hoje, não fala muito, não, senão o pessoal vai achar que a gente é muito velho. Tá, vai lá. Hoje o aluno... Eu não tava nesse período, não. Você tava, né? Não. Eu lembro meu pai contando essa história. Hoje, o aluno, o estudante, ele tem acesso ao conhecimento muito prático, na palma da mão. Com um clique, você acessa muita coisa. Só que o fato disso ser muito fácil, isso tem gerado uma geração que tem se esforçado pouco. Eu digo isso até no mundo do trabalho, né? Eu vejo que, igual eu falei com vocês, a gente percebe o quanto que, às vezes, o próprio empreendedor quer fazer pouco esforço, a geração que está aí quer fazer pouco esforço, ele quer um resultado, todo mundo querendo resultado, às vezes, muito rápido. Claro que tem coisas que precisam ter resultado rápido, mas tem outras coisas que precisam de profundidade. Por exemplo, eu brinco que ninguém quer ler livro hoje mais de 300, 400 páginas, conteúdo profundo, cara. Vou te falar, agora eu estou te falando aqui um mentor de carreira para você, tá? E para você, empreendedor. Cara, o segredo do diferencial hoje inverteu, ele está na profundidade, entendeu? Na profundidade de quem lê livro grosso, de quem consegue fazer uma análise crítica, né? Esse é o profissional que está diferenciado. Então, se você quer ser um profissional diferenciado, você quer ser um empreendedor diferenciado, passa por aí. E o que o Fernando está falando, né? Está falando de mudança de mentalidade, veja bem. Aí onde que eu vou dar esse exemplo básico aqui para os empresários que estão aí. Cara, você está ali fazendo um planejamento estratégico, né? E eu gosto de fazer planejamento estratégico, gosto de levar a turma para um lugar, ficar ali 2 dias. Não dá para fazer planejamento estratégico rápido. Começam antes, põe os caras para refletir e tal, dou material. Então, uma das coisas, assim, você precisa aprofundar no que está acontecendo com Montes Claros. Você precisa entender as indústrias que estão lá, o que está acontecendo, quais são as oportunidades que você vai ter, o que você precisa para atender esse pessoal. Já pensa daqui 3, 4 anos na frente. Então você tem que começar agora, porque daqui 3, 4 anos você já vai estar, na hora que eles pedirem, que a oportunidade estiver na sua frente, que o cavalo passar arriado, cara, você tem que estar pronto para montar. Porque senão o cavalo vai passar, outro vai montar e você não vai montar. Então eu acho que toda a questão passa em torno disso, tá certo, né? Você foi muito assertivo, sabe? Porque isso define a empresa de sucesso da empresa que está no mercado. É muito diferente a empresa que tem sucesso, tem ascensão, tem crescimento, da empresa que só está no mercado. Quando você fala de planejamento estratégico, as grandes, ela começa a fazer o orçamento dela de 2026 agora em agosto. Nós estamos falando de orçamento. Neto, eu vou pedir uma licença para você, porque eu senti essa é uma luta minha. Eu trabalho muito com médias empresas, né? Empresas que estão em crescimento, né? E uma das lutas que eu tenho com essas empresas é essa. Eu digo isso mais ou menos 15 anos como consultor, né? Eu digo exatamente o que você está falando assim, gente, agosto, aí o que as empresas fazem? Aí em dezembro começa a falar, quando é janeiro está fazendo planejamento estratégico para implantar lá para março, o ano já passou 4 meses, aí reclama do primeiro trimestre, já passou 4 meses, quando vai olhar está implantando alguma coisa lá para maio, junho, cara, tá totalmente errado a lógica, a inversão disso, sabe? E o quanto que esta mentalidade precisa de fato mudar. Fala, uma vez que ele fizer isso e ele vê o resultado, aí ele vai olhar para trás e falar assim, quanto tempo eu fiquei na ignorância e na teimosia. E é o que o Mota falou, né? O cérebro ele vai de alguma forma... eu tenho 15 anos de mercado, sempre fez assim. Mas tem hora que você precisa mudar. E para você mudar, você começa com as pequenas coisas. Um orçamento estratégico, você validar ele em 2025 para você executar em 2026, você vai saber nos 12 meses de 2026 quanto você vai gastar. Além disso, você vai saber o percentual de marketing que você vai investir mensalmente. Você vai ter um controle do seu investimento, diferenciar investimento de gastos. Tudo aquilo vai estar dentro do orçamento. E a gente realmente, você falou uma coisa assertiva. Hoje o empreendedor, você fala assim, me dá o seu orçamento. Não sei. Tem uns que realmente a resposta é essa. Não, eu vou gastar 50 mil ano que vem. Mas com quais contas você vai gastar 50 mil? Não, o orçamento todinho é 50 mil. Quanto marketing, quanto RH, ele sabe. Mas olha quanto você vai investir nas pessoas, que foi o que o Mota falou, que vai dar resultado diferente. Sim. O cara tem uma empresa de vendas. Aí se você for fazer uma pesquisa, quantos dos seus funcionários têm oratória? Não. Oratória. Que é básico, entendeu? Para o cara convencer a fazer uma boa venda. Entendeu? Você falando isso aí, quando a gente está falando sobre a questão do cérebro, olha como é que é interessante.
que eu percebi? 27 anos eu já na área da docência, porque eu comecei muito novo. Né? Eu comecei bem novo, mas foi novo mesmo. Eu comecei na aula com 18 anos. Né? E o que eu percebi? O cara que está no mundo do trabalho, a pessoa que está no mundo do trabalho hoje, que foi meu aluno, por exemplo, lá atrás, é o mesmo. Como assim? Parece que tem coisa que não evoluiu. O jeito de pensar, o modo de fazer é a mesma coisa. Está se repetindo, se repetindo. E olha que interessante, tudo aquilo que foi feito nas escolas, o modo como foi feito, o modo como foi treinado, o cérebro capta aquilo ali tudo e ele vai repetindo. E ele vai repetindo. Chega na fase adulta, a pessoa está do mesmo jeito. Então, cria-se um padrão que tem que ser quebrado. Só que para eu quebrar, eu preciso reconhecer. Eu gosto de dizer que é o triplo R. Reconhecer, ressignificar para restaurar. Olha, reconhecer, ressignificar para restaurar. Porque o que acontece? Olha só que interessante. Todas as coisas que a gente fez, principalmente dos 6 anos aos 12, 13, isso gera uma marca muito forte no cérebro. Então aí você vai recordar da época lá das tarefas de criança, sim. Né? Você levava para casa? A gente levava a tarefa para casa, a gente não queria fazer tarefa, a gente queria brincar. Só que às vezes a gente só ia fazer a tarefa em cima da hora. Porque a mãe pegava, E a tarefa não tinha feito, né? A mãe pegava o cara e ela, menino, você não fez a tarefa não, e é para amanhã, senta aqui agora. Ou seja, o cérebro nosso foi treinado a resolver as coisas tudo da última hora. Nós não fomos treinados lá na infância a planejar. Ninguém sentou com a gente, nem a escola, e muito menos os nossos pais, principalmente aqueles que tinham que trabalhar. Sim. Então o que acontece? Isso foi criado. Trilhas neurais foram repetidas, elas foram se fortificando e a tendência é fazer a mesma coisa hoje. Só que aí a pessoa ela tem que reconhecer isso. Então assim, nós temos marcas muito fortes da nossa educação escolar. Então, por exemplo, o que a maioria dos alunos fazem? Estuda um dia antes da prova. Não tem o hábito de planejar o seu estudo diário. Não cria uma rotina, não consegue visualizar e enxergar o que eu vou fazer hoje ao acordar, o que eu tenho que fazer durante a semana, que é o planejamento. Exatamente. Olha só, eu falei no outro podcast, 90% das empresas não planejam. É isso aí. 90% é muita coisa. Mas se você for analisar também esse percentual dentro da escola, é praticamente a mesma coisa também, os alunos que não estudam de forma planejada. Então, assim, nós fomos treinados de forma errada na infância, isso gerou memória e agora a gente precisa mudar. Quando a gente fala sobre mudança de mentalidade, ela só vai existir quando eu reconheço. Poxa, realmente eu percebo aqui que foi assim na minha infância e que eu venho repetindo. Aí a gente tem toda uma técnica, a própria PNL, né, trabalha muito bem nesse processo aí de criar novas trilhas neurais. E o cérebro ele é tão interessante, existe um negócio chamado poda sináptica. Olha os nomes que esse cara está trazendo para a gente hoje, tá? Poda sináptica. Mas explica para nós esse negócio. Poda sináptica ou poda cognitiva. Se você começa a não usar certas habilidades, certos hábitos, o cérebro corta. Lembra muito bem a parábola dos talentos, né? Lembra a parábola dos talentos. Aquele talento que não é usado, ele é retirado. Me recordo muito bem o dia que eu fiz, tem uns 2 anos eu fiz uma cirurgia desse ombro, e eu tive que ficar de tipóia e tudo mais. 2 meses. Cara, foi a maior dificuldade para voltar a movimentar. E aquilo que você tem e que você não usa, você vai perder. Se é algo bom e não usa, perde. Se é algo ruim e não usa, também perde. É interessante, não sei se vai lembrar, quando eu dei o curso Leader Coach, eu fiz uma dinâmica com vocês, que foi no módulo do Advance, né? Que é no avançado. Então a pessoa tinha que escrever durante o curso com a mão contrária. Aí eu me lembro que tinha um diretor seu, o Rafael, né? Do Instituto, e Rafael
eu acho que foi ele, se não me engano, ele trouxe essa experiência de que ele teve um problema com o braço direito, ele teve que aprender, porque tinha que assinar com a mão esquerda, e que com aquele período ele aprendeu, ele viu como que ele podia desenvolver algo que ele tinha ali, mas não estava bem desenvolvido. Claro que não é o principal dele, mas porque ele usava menos, né? E não usava, aliás, nem eu usava menos, não usava, né? Então, quando você fala assim que a gente pode aprender, que a gente pode desenvolver, é importante. Então, por isso você, empresário, que precisa mudar, que precisa ter uma nova linha de pensamento, você sim precisa ler, você precisa estudar, você precisa interagir com o que está acontecendo, com as coisas novas. Esses dias eu vi um comentário muito interessante, por exemplo, sobre a inteligência artificial, que a inteligência artificial é a importância da pessoa ler e estudar sobre isso, porque ela é uma onda muito grande, né? Que está chegando aí, que já está nas empresas. Então a gente precisa entender o que é inteligência artificial, como usar e até entender o que é bom e o que é ruim, porque também tem coisa que não vai ser boa. Então, às vezes a mentalidade do empresário pode pensar assim, agora eu vou dispensar um monte de funcionários. Será que isso vai ser bom mesmo, né? Será que é bem isso, né? Porque assim, aí senão você fica na ilusão de que a inteligência artificial pode te entregar mais do que ela está te entregando agora, né? Ou você não tem noção exatamente do tanto que ela pode te entregar, né? Por isso que eu falo, a gente pode mudar assim a nossa mentalidade, essa questão de pau que nasce torto, morre torto, essas coisas, né? E a gente precisa reaprender, né? Aprender muito. Claro, sem perder os princípios, né? É o que você falou, que é importante. Então, isso serve, né? Para a gente poder trabalhar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem prática, né? Você já falou sobre isso, né? Sobre a questão das oportunidades. Como é que você vê essa questão hoje, né? A gente tem visto as grandes indústrias. Vamos falar um pouquinho até daquilo que você trabalha bastante. Esses dias você fez uma reunião de ESG, né? Queria que você falasse, pessoal, o que é ESG? O que foi essa reunião que foi feita lá com as empresas? E por que essa questão da sustentabilidade ela é importante? Porque talvez esteja distante das pequenas e médias empresas, né? Mas por que é importante essa questão hoje, né? Por que isso vai se tornar cada vez mais relevante? A gente fez esse encontro, né, para trazer para Montes Claros, de uma certa forma, trazer para o empresário, foi um evento fechado, 150 participantes, para o empreendedor, empresário, ver o cenário, né, do que é o ESG, né? Quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de social, a gente fala de governança, né? Então, assim, a gente trouxe ali temas de diversidade e inclusão, a gente trouxe a economia local e regional, desenvolvimento local e regional, a gente trouxe ali a pegada de carbono, né, de CO2, a diminuição, que isso na Europa já é taxado, no Brasil já tem uma legislação bem avançada e não tem como voltar atrás, breve isso vai ser taxado. Só que as empresas estão 10 passos à frente. Vai taxar, mas ok, aqui eu vou conseguir equilibrar minha conta, porque isso não vai dar um impacto muito forte no meu planejamento. Se eu não tiver 10 passos na frente, isso é um impacto violento. E muito difícil até, se não tiver preparação, vou falar assim, muito difícil até de segurar, vamos falar assim. Porque o custo do produto aumenta-se muito para o consumidor final. Mas basicamente a gente trouxe isso, né, e desenvolve na diversidade e inclusão, ver os projetos sociais que estão acontecendo, mas eu vou dar um exemplo bem prático, né, quando a gente fala que a sustentabilidade, ESG nas pequenas empresas. Antes da pandemia, logo depois, um grupo mundial, ele fez uma carta aberta para o mundo que só estaria investindo seus trilhões de dólares lá que tem nesse fundo, em empresas que tivessem uma política de ESG implementada e divulgada no seu balanço, no seu relato integrado. Entendi. Porque muitas das vezes a gente fala assim, relato integrado, para alguns empresários, vai falar, o que é isso? Sério. Mas está lá disponível nos principais sites das grandes. Entendi. Baixa, lê, você vai entender um pouco da dinâmica do que é ESG e vai ver as métricas que estão lá, que estão sendo medidas uma empresa com a outra, porque a empresa tem uma valorização superior na bolsa, no mercado, seja nacional ou estrangeiro, de outras que ainda estão implementando sua política. Mas eu vou trazer um exemplo. Eu assisti uma palestra onde com a CEO mundial de uma indústria de plástico, ela fez uma leitura de uma carta, né, meio que um desabafo, né? E me marcou muito a frase, algumas frases impactam, né? Sim. Será que a gente está gastando energia com a solução correta do plástico? Um exemplo, o plástico, né? Ela indagou, como que o plástico chega no oceano? Como que o plástico chega no rio? Como que o plástico está poluindo? Ficou a interrogação, ficou 1 minuto de silêncio assim, o pessoal refletindo, mas realmente, se parar para pensar,
O plástico está chegando no rio, o plástico está chegando na poluição, o plástico está chegando por conta das pessoas. São as pessoas que vão ali Levam, né? numa festa, vou dar um Réveillon grande que tem no Rio de Janeiro, que na hora que acaba, você olha para aquilo ali, você fala assim, na beira da praia, você fala, passou uma destruição aqui. E acha normal fazer um evento daquele na praia. Ok, tá normal, deve acontecer, né? A gente fala muito de mota, mas o que a gente faz como pessoa para a gente não ter aquele comportamento inadequado? Sim. E as pessoas têm que fazer a leitura. Recentemente, uma marca de refrigerante tinha uma garrafa verde, o Sprite. Ela mudou para garrafa transparente para ficar mais fácil a logística reversa dela. Olha para você ter ideia, ela mudou a marca de anos dela para ficar mais fácil a logística reversa. Só que ela ainda enfrenta dificuldades com o descarte do plástico. Então, quando a gente fala de meio ambiente, SD, qualquer empresa pode implementar essa política e deve implementar. Como que eu vou implementar essa política? Mas eu vou pegar lá atrás uma fala sua, Gregório. Se o empresário não se organizar, não conhecer as ferramentas, planejamento estratégico, igual você falou, dá trabalho. Dentro do planejamento estratégico, você vai ter lá a caixinha sustentabilidade, que a gente precisa fazer nos próximos 5, 6 anos. Eu sou uma empresa de transporte, eu estou emitindo CO2. Eu não faço um plantio para compensar essa emissão? Eu sou empresa de papelaria, né? Eu tenho meu produto final que é o papel que faz parte. Mas será que todo mês eu não posso pegar meu balanço de vendas ali e falar, opa, eu vou revitalizar 10 mudas dentro de um parque, em parceria para dar aquela pegada sustentável do meu impacto? E aí nós vamos fechando a cadeia. A cadeia vai fechando. Uma obrigação da grande, da pequena, da média, e depois entre eu como um cidadão comum, como que eu faço com o meu lixo? Meu lixo todinho vai para o aterro? Ou eu estou tendo uma amizade com o catador, ou eu estou entregando uma cooperativa, eu estou segregando. Então, assim, de uma certa forma, ela pode ser estabelecida numa pequena, média. Na grande, igual eu falei, vai fazer, porque a legislação está ali, a métrica está ali, os compromissos estão ali, exige no balanço delas, tem que ter. Aí faz pela regra, né? Não pela regra, não pelo princípio. Mas eu falo assim, eu vou voltar a falar assim, as grandes já estão no propósito, as grandes já conhecem. Você falou uma coisa muito bacana, pegar um gancho nisso aqui, quando você fala assim, o empresário vai utilizar a inteligência artificial e já pensa assim, eu posso reduzir 4 pessoas. O propósito da melhoria contínua é diferente. Como que eu vou aproveitar essas 4 pessoas para ela render mais e minha rentabilidade aumentar? Então, quando a gente fala de Lean, que a gente vem de uma filosofia do Instituto Lean, melhoria contínua, que a gente vem falando disso, o propósito é completamente diferente. Mas aquilo que você falou, se a pessoa não tiver o conhecimento, se a pessoa não apostar, não fazer esse investimento para ela conhecer as ferramentas que tem hoje disponível para média, para pequena, grande, as grandes já estão lá no terceiro estágio de melhoria contínua, já está lá no Lean, já está isso aqui. Mas o que eu posso fazer como empresário pequeno para me conhecer essa filosofia? Inclusive, quando ele fala de Lean, né? Lean é o estilo de liderança Lean, né? Essa questão da melhoria contínua. A gente até estuda isso, né, gente? Então, é importante depois você pesquisar um pouco sobre Lean, L-E-A-N, né? E tem um estilo de liderança Lean também. Então, assim, né, esses termos que a gente está usando, olha quanta coisa boa, que é um termo muito usado na indústria também, né? Mas que é um propósito da melhoria contínua que a gente tem que ter. E aí eu sempre lembro o seguinte, das ferramentas. Você falou uma coisa importante, tudo, gente, tem ferramenta. Né? Sem dúvida. Tudo tem ferramenta. E aí, então, vamos imaginar igual você tem um jardim lá na sua casa, né? Você precisa da ferramenta para mexer no jardim, né? Então, você tem um processo lá na sua empresa. E você tem um profissional, viu, Gregório? Você tem um profissional, né? Porque eu vou lá e invento fazer jardinagem. Mas se eu chamo um jardineiro, ele chega lá e fala assim, meu amigo, vamos trocar essa planta aqui, vamos pôr isso por aqui. Depois tem a transformação, você fala, meu, na verdade, a ferramenta, entendeu? Na verdade, é para ela acelerar um processo. Exatamente. Que a gente vai ter um recurso. Por exemplo, né, falando um pouco de química, de engenharia química. Eu tenho a água do mar, é um recurso. Só que eu posso muito bem tirar o sal e utilizar a água. Aí eu preciso de uma ferramenta. É o que você falou, e muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero mudar meu processo, isso. Sabe o que falta? Mas o que você vai usar?
Aí você tem que passar da boa vontade para buscar uma ferramenta, né? Onde você procura um consultor, um mentor, um coach, ou você vai ler, ou você vai buscar onde que tem no mercado, ou você vai buscar que ela faz um curso para você o quê? Adquirir aquela ferramenta, para você conseguir fazer aquela mudança através da utilização de uma ferramenta gerencial, uma ferramenta de sustentabilidade. Fernando, o que você pensa desse negócio de sustentabilidade? Eu vi uma coisa interessante, vou trazer um exemplo aqui. Quando a gente teve a Copa do Mundo no Brasil, já são 11 anos, mas uma cena que marcou muito o pessoal era os japoneses, né? Os japoneses terminavam os jogos, eles iam lá com um saquinho plástico, Cultural, né? e colocava tudo, todo mundo olhando, daqui a pouco mostrou os japoneses, todo mundo ficou assim, ó, que interessante e tal, né? Mas como é que é uma coisa cultural? Como é que você pensa sobre isso, né? Porque a ideia é que assim, não, a natureza tá aí, a gente tem muita muita água, muito não sei o que, vamos, né, e tal, e o lixo pode ser jogado em qualquer lugar. Hoje a gente tá vendo aí, o pessoal, chove nas cidades, as cidades dão enchente, né, por causa da questão do lixo. E até antes de você responder, trazer uma questão importante, independente de você é católico ou não, mas certamente você acompanhou, né, que tem uma mentalidade mais tranquila com relação a isso. Estava vendo ali a questão dos papas, né? Vendo o perfil dos papas e tal, tinha uma coisa que era comum a todos eles, todos. Parece que foi assim, impressionante. Você olhava, esse é a favor disso, é contra isso, né? Dentro do estilo, né? daquele que poderia ser o papa, aí vinha assim, a questão ambiental, cara, era todo mundo favorável que ele teria que trabalhar na mentalidade, né, a questão ambiental. Eu fiquei impressionado, né? Então a questão ambiental era algo comum a todos, seja ele conservador, seja ele moderado, seja ele progressista, como dizem, né? Mas todos eram muito firmes que teriam que continuar o trabalho que o Papa Francisco fez, né, da questão ambiental, que isso era algo exigente. A gente vai até ter em Belém agora, né, a COP30, não é isso? COP30, né? Não sei se você está por dentro disso, mas é importante ficar, que vai tratar as preocupações exatamente das questões ambientais, né, no mundo, né, e vai ser aqui no Brasil, em Belém, no Pará. Mas o que você pensa dessa questão da sustentabilidade, dessa mentalidade que a gente precisa ter nas mínimas coisas, na pequena empresa, em casa e por aí vai? Agora, olha só que interessante, eu me recordo muito bem que eu fiz um trabalho numa escola. Nessa escola eu era coordenador do ensino médio. E a gente estava passando por uma semana falando sobre a importância da água, aquela coisa toda. O que eu fiz? Mandei desligar os bebedouros, cortei a água dos bebedouros e cortei a água dos banheiros. Rapaz, o cara é louco. E o aviso que eu dei na sala de aula, pedi para os professores avisarem, né, na sala de aula, que estava faltando água da escola. Rapaz, esses meninos ficaram loucos, mas louco. Como é que não tem água para beber? Como é que eu vou no banheiro? Tá uma sujeira, tá uma fedendo, aquela coisa toda. Aí eles começaram a sentir a dor da perda. Então o que acontece? Infelizmente, muitos só conseguem dar valor depois que perde. Então, assim, nós vivemos num ecossistema gigantesco. Só que aí, por exemplo, esses dias eu estava na estrada aqui para Juramento, simplesmente o carro da frente pegou uma latinha e jogou para lá de fora. Eu já vi isso demais. Nossa, aquilo sobe um negócio. Só que fala, pô, mas que isso? O cara pega lá, o lixo e joga no asfalto, na rua. E aí veio na minha cabeça, sabe o quê? Ele jogou para fora ou ele jogou para dentro? Porque talvez ele jogou para fora do carro dele, mas ele jogou para dentro do meu espaço. Então, o que acontece? Se eu pego o meu ecossistema e reduzo ele, vamos pensar na casa da gente. Imagine se todo o lixo que você produz na sua casa, você tivesse que colocar ele em algum lugar da sua casa. Você não vai colocar ele para fora da sua casa. Porque, na verdade, você está colocando para dentro do seu bairro, para dentro da sua rua, para dentro da sua cidade. E aí você vai ter que se virar com esse lixo. Aí você vai sentir o incômodo daquele lixo. Olha só que interessante. Então eu preciso começar a fazer algo diferente dentro da minha casa, para depois eu começar a fazer mudança na minha rua, no meu bairro, na minha cidade. Só que é comum do ser humano e é comum do cérebro falar o seguinte: eu quero fazer uma coisa extraordinária, mirabolante.
Só que como a coisa está tão distante, ele fala, vou fazer não. Então aí vai procrastinando. Olha que loucura. Eu quero fazer algo gigantesco, mas eu me procrastino. Então, o que eu preciso? Eu preciso começar a fazer com o pequeno. Existe um aprendizado, que é o aprendizado natural, que é chamado de aprendizado vicariante. Aprendizagem vicária ou vicariante. É a gente aprender pelo exemplo. Existem uns neurônios aqui no córtex frontal do cérebro, chamados neurônios de espelho. Sim. E ele copia. Ele copia. Tudo ele copia. Por isso que dentro da PNL a gente fala o quê? Você quer mudar? A primeira coisa que você vai fazer, mude de ambiente. Porque quando você muda de ambiente, você vai ter pessoas com ideias novas. E você vai também ter ideias novas. Você começa a pensar como eles, começa a agir como eles, e aí você começa a ter novos resultados. Olha que interessante. E criança é assim, né? A gente vê os filhos. É o ser humano. O que assim. você tem de bom e de ruim que você vê nos seus filhos, olha pra você, né? Exato. Espera aí, ele tá fazendo aqui, mas eu também não faço aquilo, eu também né? não faço. É o tal dos neurônios espelhos, né? Gente, é muito relevante, né? Aquilo que a gente está falando. E se você pegar isso e dizer assim, o que disso eu posso trazer para minha empresa, para minha vida, né? Pessoal, o que nova mentalidade eu posso adquirir? Porque se eu fosse colocar aqui, né, eu acho que nós estamos falando de uma mudança, uma nova mentalidade da empresa e da pessoa, né, e do líder, né, com essa nova mentalidade. Bom, gente, nós estamos chegando para o final, né, gente? Eu sei que que aqui, gente, o assunto, você vê que a gente está conversando quase uma hora aqui já. Gente, todo mundo que vem aqui a gente fala, nossa, tem, né, o espaço passa rápido. Passa muito rápido. Neto, o que você pode falar para as empresas, para os empreendedores, né? O que você pode trazer para eles, assim, que você aí como presidente, né, da associação, do nosso distrito industrial, dessa associação, o que você pode falar para eles e o que caso eles queiram procurar a associação está aberta a eles procurarem para entender ou te procurarem, o que você poderia deixar de mensagem para eles e como, né, vocês podem ajudar enquanto associação, né, as empresas nessa nova mentalidade? Os empresários, os empreendedores, né, que estão assistindo o pódio aí, podem entrar no Instagram da sede, estamos abertos, né, até para conhecer, até para fazer parte desse novo movimento que a gente está falando, né, ser um associado e a gente de alguma forma poder contribuir, né, mas eu vou usar minhas palavras finais, sabe, Gregório, deixando aqui que é o seguinte, né, duas coisas que sempre me impactam: a disciplina supera o talento. Isso é uma coisa que eu gosto bastante dessa frase. A disciplina vai superar o talento. Você pode ser talentoso, mas se for indisciplinado, os resultados seu vai ser mediano. A potência supera o potencial. Potência supera o potencial. Você falou uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? A gente tem que parar de falar de potencial. Potencial a gente já sabe que a gente já tem há muitos anos. Como é que transforma isso em uma potência, aí já é outra história. Aí onde que o Mota falou muito bem, né? Que a gente tem que mudar completamente a forma de pensar, a forma de agir, os ambientes que a gente está, a forma como a gente faz network, né? Eu finalizo para os empresários, empreendedores, também tomar cuidado, né? Hoje a mídia, ela vem de uma facilidade muito rápido, né? Você tem, e faz parte, tem coisas boas, tem que pegar, mas você falou uma coisa muito bacana, a profundidade, né? Algo muito raso, qual o resultado que você quer? O de imediato, do hoje, ok, algo muito raso pode até ocasionar esse resultado, mas será que ele não vai ter uma consequência? Algo em profundidade e estruturado, aí a gente entra naquilo que você falou, resultados sustentáveis. Não adianta eu ter um resultado financeiro e eu tenho lá um acidente de trabalho. Não adianta eu ter um resultado financeiro extraordinário e eu tenho um afastamento imenso porque minha empresa é tóxica. Então, assim, essas coisas se transformam em valor e aí você tem resultado sustentável. Eu tenho um resultado financeiro, mas eu tenho meu índice aqui controlado, o nível de trabalho aqui, o clima, a organização é excelente. Então, assim, dentro da associação, a gente vai trazendo no dia a dia essa importância. A associação não vende produto. Isso é o grande, vamos deixar bem claro isso para o pessoal, mas a associação, ela mostra a importância desses produtos para o empresário. Você quer mudar os resultados? Mude seu processo. Você não vai mudar o resultado fazendo o mesmo processo. Né? Eu quero vender com uma grande
Eu quero vender no cenário nacional. Vai ter que mudar seus processos. Agora, tem que montar uma estratégia para daqui 5 anos ou 3 anos, ou conforme o valor de investimento naquele projeto, vai dizer com quanto tempo ele vai estar preparado. Fato é, fazer assim, eu vou ser, não vai. Isso muitas vezes a gente vê nos encontros em Montes Claros. Pessoal, vamos fazer um pitch de venda, vamos fazer um network normal, beleza, isso é bacana, mas até o network, outro dia eu estava falando com o Mota, até o network hoje, o pessoal está deixando de aprender a fazer network, né? Muitas vezes a gente vê um network muito agressivo, com um resultado muito imediato. Sim. E o network ele não vai te dar um resultado de imediato, ele vai te dar um resultado, você vai fazer um network, você vai ser interessante e aquilo vai acontecer de uma forma natural. Então o que eu deixaria para o pessoal é isso, né? Seja aberto a essa mudança, vamos mudar nossos comportamentos, vamos, finalizando aqui com uns exemplos que a gente vê, né? E eu falo até por mim mesmo, né? Muitas vezes a gente passa a ver um lixo todo rasgado na frente de uma casa, no bairro seu. Sim. Você vê que os cachorros foram lá e rasgou. Passa-se 2 dias, o lixo está rasgado porque a pessoa coloca do mesmo jeito. Toda vez que ela colocar daquela forma, os cachorros vão rasgar. É isso aí. Se ela não repensar que é ela que tem que mudar para dar o resultado, toda vez você vai passar e vai ver. Às vezes a gente roda na cidade, vê a porta da casa com mato, já quase subindo assim, eu falo, poxa, a casa não é abandonada, mas o mato tá curvando. Ah não, é o poder público. Será? Se eu não mudar para ajudar o poder público a investir de uma forma mais consciente seus recursos, a gente tem que começar a pensar essa mentalidade. Então, ilustra muito bem quando a gente vê assim, a mesma coisa que a gente vê assim, passa na frente de uma casa, tem 6, 7, 8 sacolas de lixo, você fala assim, nossa senhora, tem uma festa boa nessa casa aqui. Aí você passa 3 dias depois, tá a mesma quantidade de lixo. Será? Aí você tem que começar a repensar os comportamentos e como eu vou mudar isso. Pequenos gatilhos atraem resultados diários que vão gerar grandes resultados. Verdade, é mais consistência do que intensidade, né? Se você fizer aquilo todos os dias, aquilo vai te dar um resultado bacana. Fernando, então você pode nos dar aí a sua mensagem, e eu queria que você falasse muito para a liderança, né, empresarial que está nos ouvindo, principalmente essa questão daquilo que ele pode fazer por ele mesmo, pela empresa dele, né, usando, né, os processos que a gente tem, né, as ferramentas que a gente tem, principalmente as ferramentas neurais que a gente tem, né, e o quanto que a gente precisa de fato de uma nova mentalidade da nossa liderança, né, do nosso empresariado. Gregório, o que eu vou falar para todos vocês aí, né, empresários, líderes, né, governantes, invista no seu conhecimento. Se é uma coisa que eu fiz na minha vida, né, e que valeu demais, é o investimento no conhecimento. Porque cada vez que eu leio um livro, e o Gregório falou muito bem sobre isso, a leitura é muito importante, eu leio, eu me entendo como pessoa, como gente, eu começo a compreender o meu modo de pensar, o meu modo de falar, o meu modo de agir, eu começo a entender quais são os meus pontos fortes e quais são as minhas fraquezas, e eu começo a perceber qual é o novo caminho que eu posso tomar para me tornar uma pessoa melhor. Só que isso começa pequenininho, né? Então não adianta você achar que você vai fazer uma coisa hoje, é igual o cara que resolve ir para academia e fala, vou para academia, vou ficar forte, vou emagrecer 30 quilos. Com um dia, ele olha para o espelho e fala, não aconteceu nada. É assim mesmo. Mas você vai fazendo isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É todo dia um pouquinho, mas nem um dia 100. Você vai ver a transformação gigantesca que vai acontecer na sua vida. Então, invista em você primeiro. E aí vai ter um negócio chamado empatia. São 3 tipos de empatia. Empatia cognitiva, empatia emocional e empatia compassiva. Depois vocês dão uma estudada sobre isso aí. Porque na hora que você começar a se entender, você vai entender o outro. E aí você vai ver a sua empresa voando. Que maravilha, gente. É fantástico aqui, né? Um nível de absurdo, né? De conhecimento do que a gente aprendeu aqui e muito bacana, sabe? Esse bate-papo passou rápido, que foi de profundidade, né? De consistência e muito legal. Eu quero agradecer muito, viu, Neto? Muitíssimo obrigado aí, você, em nome da sede, né? Da associação, né? Vindo
trazendo todas essas informações para a gente, o Fernando, com todo esse seu conhecimento, né, como neuroeducador, né, de neurociência para nós, quanto que enriqueceu esse bate-papo. Então, eu quero deixar vocês aí a palavra final de agradecimento, né, ao público, ao que vocês quiserem, então podem dar aí a palavra final. Gregório, nós da ACED agradecemos essa oportunidade ímpar, né, de trazer a ACED, né, na vitrine para mostrar para a cidade de Montes Claros o que está acontecendo e como todos podem aproveitar essas oportunidades e deixar a ACED à disposição, né? Essa mudança ela tem que ocorrer junto com vários setores da sociedade. Maravilha. Gregório, muito obrigado, tá, pela oportunidade. Continue esse trabalho maravilhoso aí que você vem fazendo e que com certeza tem transformado muitas vidas, e vocês procuram acordar cedo, pega o fone de ouvido e ouça o podcast. Não deixe de investir cada vez mais em você. Eu gosto de falar o seguinte, eu criei um negócio lá em casa chamado FEE. Acontece alguns finais de semana, que é sobre família, educação e empreendedorismo. FEE. Legal. Invista na sua família, invista na educação e invista no empreendedorismo. Isso vai fazer muita diferença, tá? Posso divulgar meu Instagram? Pode, perfeitamente. @FernandoMotaProf, tá? Me segue lá para a gente aprender mais um pouco sobre neurociência, sobre neuroeducação e comportamentos. Bacana, vamos seguir lá. Você quer divulgar alguma coisa da ACED? O pessoal quiser procurar? Nós temos o Instagram da ACED, né, onde que está mais assim, voltado para o público no geral. O empresário que tiver interesse pode deixar uma mensagem lá que a rede nossa vai fazer contato, né, de imediato. E para o público em geral, a gente vai ter outros eventos aí, né, que a gente vai anunciar nas nossas redes sociais. Beleza. @ACED, com 2 S. Maravilha. Bom, gente, aqui vocês sabem, né? A caneca do Greg, então tá aqui. A caneca é deles, né? Eles levam a partir de agora a caneca, né? E o troféu do pódio também, né? Eles estão no pódio, recebe sempre, a gente dá esse pequeno lembrança, né? De que eles são pessoas do pódio, que essas entidades são do pódio, né? Então eles estão aqui no pódio e nós agradecemos também a presença. Lembre, né? O nosso pódio sempre acontece, se você já quiser assistir de imediato, segunda-feira às 19h, sempre segunda-feira às 19h30, no nosso canal do YouTube, Gregório Ventura Palestrante, e também você escuta lá no Spotify, né? Também está disponível para vocês ouvirem, tá? E já foram mais de 20 edições, né? Não deixem, né, de assistir as demais edições, que eu digo que é um MBA prático e tem feito a diferença na vida das pessoas. Eu tenho certeza que vai fazer diferença também na sua vida, no seu negócio. Então não deixem de assistir, tá bom? Gente, até a próxima. Um grande abraço. Abraço.